Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. E o tema central dessa mensagem é a acepção de pessoas. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Qual é a motivação ou o principal objetivo desse trecho, desse texto, né? É a acepção de pessoas. E diz o seguinte, versículo 1: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Antes de mais nada, eu tenho aqui meu cronograma, tá? Eu sempre uso porque, primeiro que realmente eu fico bastante nervoso de estar aqui na frente com vocês. Então eu preciso desse meu guia aqui para não perder as minhas ideias. Mas eu queria perguntar para vocês que estão aqui hoje: alguém aqui não sabia que não devemos fazer acepção de pessoas? Alguém aqui não sabia que nós não devemos tratar as pessoas com diferença? Tem alguém aqui que não sabia? Acho que não, né? Porque eu imagino as pessoas daquelas igrejas na qual Tiago enviou as cartas, que a maioria deviam ser pobres. Eu imagino. Imagino também um pobre agindo dessa forma como está aqui nessa carta. Um pobre desprezando outro pobre para dar lugar a um rico. Não tem muito sentido isso. Porque geralmente a gente tem certa afinidade com pessoas da nossa própria classe, que vive como a gente vive, que sofre como a gente sofre. Então é um pouco estranho imaginar as pessoas fazendo isso. Mas é óbvio que eu acredito, que Tiago escreveu. Mas não faz muito sentido. Mas é simples. Não é simples? Como não faz sentido, é simples eu dizer: vocês não podem fazer isso. Porque, além de discriminar, vocês estão discriminando alguém que sofre e passa o mesmo que vocês. Mas o que me intriga, que me deixa um pouco curioso, é porque Tiago foi tão enfático e gastou tantos versículos e tanto tempo para falar de algo tão simples e direto: não tratem ninguém com indiferença. Para nós isso é muito claro e muito óbvio. Para mim, pelo menos, é. Mas ele pegou aqui,
13 versículos. E além de falar que não façam, ele deu exemplos e ele justificou. E não é inerente ao cristão, não está assim no sangue do cristão, não está na vida, nos pensamentos do cristão, ter todos como igual? Então eu fiquei intrigado. Como pregar algo, ou como falar com vocês algo que é tão óbvio, mas que foi tão preocupante para o Tiago? Até porque quando eu pesquisei sobre esse tema, não tem muitas pessoas que falam sobre isso, não tem muitos pastores que pregam sobre isso, porque é algo direto, é como não matarás. Precisa explicar que não precisa matar? Por quê? Quais são as consequências? O que acontece? Não, não mate, você sabe quais são as consequências. Não trate ninguém com indiferença, é simples, é direto. Mas Tiago teve uma preocupação especial com as pessoas daquela igreja e, lógico, com a gente hoje aqui, porque as palavras dele chegaram até nós. E aí é simples, ser cristão é obedecer a Deus. Bom, que nada mais é do que amar, tudo muito simples. E um amor que é um amor de ação, não é um amor de sentimento, não é um amor do arrepio, não é um amor do... Não é mesmo, pastor? Que pregou belíssimamente sobre amor. Eu não me atrevo aqui a falar sobre amor, porque nós tivemos uma pregação muito bem elaborada, muito bem trabalhada, do nosso pastor aqui falando sobre amor. Mas a relação de acepção com o amor, ela é direta. Então eu preciso falar algumas coisinhas para vocês aqui, só para a gente se nortear. Bom, já que o amor é ação, e não é de sentimento, ele não é muito fácil de se fazer, é muito fácil de falar, mas não é muito fácil de executar, porque a gente está acostumado a ouvir sobre amor, principalmente na televisão, nos filmes, é o amor romântico, mas o amor que é pregado aqui, o amor que nós ouvimos na palavra, o amor que a gente extrai da Bíblia, é um amor de ação, porque é muito difícil quando você fala de amor, e se entregar ao sacrifício, se entregar ao esforço, ter as perdas, rejeição, arrogância do outro muitas vezes, né? O desprezo do outro muitas vezes, mas esse é o amor, e você passar por cima de tudo isso, em nome do amor, é difícil, mas, vamos lá, como sou salvo? Sou salvo através de Cristo, através do sacrifício dele, não é isso? Simples. Como me aproprio dessa salvação? Né? Como? Crendo nele. Como creio? Como eu sei que eu estou crendo? Quando eu o obedeço através dos seus mandamentos, não é isso? Bom, quais mandamentos? Primeiramente, colocar ele no centro da minha vida, não é? Como? Horas, eu coloco ele no centro da minha vida, quando eu consigo colocar o próximo no centro da minha vida. Uma maneira muito enxuta, muito simples, de todos os argumentos que o nosso pastor usou para falar sobre amor. Mas o fato é que o amor, o centro do amor é Cristo. E aí Cristo diz, você me ama? Ame meu próximo. Você vai provar que você me ama. Porque esse é um dos pilares, né? Um dos fundamentos da lei de Deus. Deus acima de todas as coisas e o próximo acima de mim mesmo. Não é isso? Muito simples. Bom, de novo, por esse motivo, porque eu amo, porque eu quero obedecer a Deus, porque eu sou cristão, não devo fazer acepção de pessoas. Ainda continuo intrigado. Imagine um pai. Um pai. Quem aqui é pai? Quem aqui tem mais de 2 filhas? Ou no mínimo 2 filhas? Ou 2 filhos?
Para vocês eu acho que é mais difícil. Imagine seus 2 ou 3 filhos doentes, à beira da morte, e você consegue a cura, mas essa cura só serve para um dos seus filhos. Qual você escolhe? Que critério vocês usam para escolher qual dos seus filhos continua vivendo? Em quem vocês aplicam a cura e quem vocês deixam morrer? É possível escolher? Porque de fato, de verdade, para mim, é impossível. É mais fácil deixar todos eles morrerem do que escolher um. Para mim é impossível. Esse é o amor de pai, esse é o amor de mãe. Quando eu vejo esses textos falando de amor de Deus, é esse tipo de amor que eu imagino. Um amor que não dá para escolher. E eu não estou falando de afinidade, tá? Porque assim, tem alguns pais que aparentemente se dá melhor com uma filha, com um filho, mas isso é afinidade. Isso é a personalidade do filho ou da filha. Embora eu converse muito com uma e brigue o dia inteiro com a outra, eu quero o bem dos dois. E aquela que eu estou brigando, eu estou justamente amando muito mais ela, porque eu quero que ela se conserte, que ela se corrija. Mas eu, como pai, morreria agora, por qualquer uma delas. E é assim que eu entendo Deus amando o nosso próximo. Deus morreria por qualquer um. Aliás, Ele morreu, né? Deus, como Pai, morreu pelo nosso próximo. Não é claro isso? Eu acho que não agreguei muito aqui, porque vocês já sabem de tudo isso, não é verdade? Meu amigo, ele estava vindo para cá, infelizmente por causa do alagamento ele não pôde chegar. Ele tem 3 filhas, 3 meninas, e é assim que ele chama, 3 meninas, mas a mais nova tem mais de 18, mas ele ainda vê como meninas. E ai de mim, se não amar essas meninas como ele ama. Ai de mim se não tratar elas igual como ele trata. Porque eu sei o quanto ele se esforça e já se esforçou e se preocupa em educar e cuidar dessas meninas. Mas acontece que esse meu amigo, ele é humano, ele é mortal, ele é falho. E eu também sou igual. E aí eu posso, nesse meu amor com as filhas dele, posso mentir, posso enganar, eu posso ludibriar. Ele pode acreditar naquilo que eu mostro. Posso fazer isso com Deus? Então você vê que a relação de amor com os homens é diferente da relação de amor com Deus. O que eu transmito para vocês, vocês acreditam. Só que para Deus, pouco importa o que eu estou transmitindo. Importa o que eu tenho aqui dentro. Eu não consigo enganar Deus. É por isso que é tão importante esse amor ao próximo ser sacrificial. Eu não vou entrar aqui no critério que o texto diz sobre rico e pobre, porque eu acredito ser algo mais simples ainda para vocês. Porque aqui diz que o rico entrou, teve um lugar melhor, o pobre teve um lugar pior. Eu acredito muito que se entrar aqui um rico e um pobre, um muito rico, vocês não vão dar honra a ele, e um muito pobre, vocês não vão deixar ele num lugar, ou destratá-lo. Eu creio nisso. Até porque, quando você faz isso, não é por amor, mas por benefício. É o que eu acredito. Quando você trata alguém melhor do que o outro, é porque você quer ganhar algo com isso.
Então já não é a lei do amor, é a lei do benefício. Então eu não vou perder muito tempo isso, porque aquele pode me dar alguma coisa, aquele pode me dar certos benefícios, eu trato ele bem. Aquele não tem como me dar nada, aquele ali, enfim, eu não consigo enxergar nenhum benefício naquela pessoa, então fica de lado. Isso é muito claro. Até porque nos dias de hoje a gente vê muito isso. A minha preocupação aqui é outra. A minha preocupação aqui é porque na nossa relação a gente não tem só rico e pobre. Na nossa relação a gente tem pessoas poderosas que nem sempre têm muito dinheiro. Pessoas que têm muita influência, que nem sempre é muito dinheiro. Pessoas que têm fama e nem sempre é muito dinheiro. Mas tudo isso me traz benefício. E eu posso me perder nisso. Porque olha o que diz lá no versículo 4 que nós acabamos de ler. Não estarão fazendo discriminação com o pobre, fazendo julgamentos com critérios errados? Que critérios são esses? São os critérios que eu julgo onde uma pessoa tem um melhor lugar e a outra não. Nem sempre esse critério é dinheiro. Mas os critérios que Tiago fala aqui são os benefícios. Porque se não fosse, não teria critério e não teria julgamento. Você trata todo mundo igual e pronto. Vocês não estão discriminando e fazendo julgamentos com critérios errados. Sistema de vantagens. É isso que ele quer dizer. Mas tudo que eu disse aqui ainda não explica nada. Porque tudo isso aqui vocês já sabiam. Tudo isso aqui já foi falado. Só confirma uma coisa: a necessidade que nós temos de amar, a necessidade que nós temos de se sacrificar pelo outro. Até porque Tiago está falando com crentes aqui. A carta dele foi para igrejas. A carta dele foi para pessoas que, em tese, criam. Mas tem uma coisa que, aliás, duas coisas, que nos atrapalha demais, nos atrapalha muito. Eu vou dizer uma para vocês qual é. É a necessidade que nós temos, a grande necessidade que nós temos, de viver tentando se moldar com regras do nosso grupo de convívio. Todos nós temos grupos, um ou mais. E é característica humana se moldar a esses grupos. Vamos dar um exemplo aqui, meio cristão, igreja, crente. O que a gente escuta muito no meio crente, pelo menos algumas pessoas, mas que estão no meio desse grupo. Eu não sou tão mal, eu não sou uma pessoa tão ruim, eu não faço mal, eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas, não é isso? Eu não gosto de funk, eu não gosto de carnaval, não é isso? Não sou tão ruim. Nossa, não sei porque Deus deixou que isso acontecesse comigo. Eu vou na igreja, tenho ministério. Esse é o tipo de pensamento que está no meio da igreja, que algumas pessoas professam. E aí o que acontece quando um pecado de uma dessas pessoas vem à tona? O que acontece quando isso vem, a igreja descobre, ou esse grupo descobre, ou, enfim, essa pessoa, ela foge, ela some, ela corre, porque ela se envergonha, porque por mais que ela conheça a palavra,
o julgamento daquele grupo, pelo que ela fez, é tão pesado que ela prefere se afastar. Então é natural que eu esteja aqui na frente de vocês, tentando me mostrar como um cara direito, um cara que obedece a Cristo, um cara que segue as regras, um cara que no meio desse grupo tenta ser o melhor cara. Só que isso nos atrapalha demais, porque o que eu não estou dizendo, não estou dizendo que presta ou que não presta, você fumar ou não fumar, beber ou não beber, dançar funk ou não dançar funk. O problema é que eu digo que isso não presta, porque o meu grupo diz que não presta, porque o meu clube diz que isso aí é errado, e muitas vezes eu não olho para Cristo para ver o que é certo e o que é errado, eu olho para o meu grupo, e é isso que nos atrapalha, porque quando alguma coisa sai do normal, eu olho e julgo. Imaginem só vocês descobrirem, aqui o meu grupo de crentes, que o pastor assiste Big Brother, ou, quero dizer, Jornal da Noite, não foi isso que eu quis dizer, estava errado aqui, viu? Acho que foi minha esposa escreveu errado aqui. Todo mundo começa a assistir, todo mundo valida, todo mundo vai começar a achar, se ele, aquele ou o outro pode, eu também posso, porque se o pastor assiste a Globo, se o pastor assiste o Carnaval, é ele que está aqui na frente como líder, nos ensinando a seguir a Cristo, por que eu não posso? Já não vale mais a Bíblia, vale as atitudes do pastor. Tanto é assim, gente, tanto é assim, que quando um pastor cai em pecado, o que acontece com a igreja? Geralmente o que acontece com as igrejas? Elas se racham. O que Cristo tem a ver com isso? O que Cristo tem a ver com o pecado de um ou outro pastor? Mas a igreja se racha, porque nós estamos preocupados com o nosso grupo e não com Cristo. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é quando eu estou tentando me moldar nessas mesmas regras, ou as regras, que eu tento viver e mostrar para o meu grupo, é as mesmas regras e é os mesmos moldes que eu examino todas as pessoas fora do meu grupo. Eu estou aqui na igreja e tenho o meu grupinho aqui de crentes fiéis, mas todas as pessoas que estão fora da igreja, eu me utilizo das minhas crenças para analisá-los. Aquelas pessoas que não têm os moldes, as características que eu e meu grupo crê, elas não servem, não são dignas no meu íntimo para fazer parte desse grupo. E antes dela entrar no meu grupo, eu no meu íntimo quero que elas mudem. Aquela pessoa precisa de conversão, aquela pessoa precisa mudar, aquela pessoa precisa largar esse tipo de vício, esse tipo de droga. Mas Tiago não disse que se eu errar num ponto, eu erro toda a lei, transgrido tudo? Eu não sou perfeito, eu tenho consciência de que eu não sou perfeito, então por que eu quero que o meu irmão seja? É difícil, é por isso que isso nos atrapalha, porque quando eu olho para Cristo, eu falo, misericórdia da minha vida, eu preciso de ajuda, como aquele irmão também precisa, mas quando eu olho para o meu grupo, aquele não serve, aquele não está no mesmo patamar que eu, ou que nós.
não tem a unção que a gente tem, não tem o espírito que a gente tem, não tem o conhecimento que a gente tem. Tiago é bem direto, e é maravilhosa essa carta, porque ele é bem direto. Ele diz assim: viva de acordo com os moldes do seu grupo, e analise as pessoas de acordo com os moldes do seu grupo. Você vai ser uma pessoa digna, você vai ser um exemplo no inferno, não aqui. Não é isso? Porque olha o que ele escreve: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Quem é condenado vai para onde? Para o céu? Não é simples, gente. Não é óbvio, não é claro. Isso é claro. O problema é que a gente não aplica isso na nossa vida, não aplica isso no nosso julgamento. Nós continuamos querendo estar aptos e dignos aos nossos grupos, e não a Cristo. É por isso que Tiago está tão preocupado com uma coisa tão simples: não façam diferença. Parem de olhar para os seus grupinhos, parem de querer se moldar, parem de querer ser o perfeitinho. É lógico que ele usou aqui uma analogia de extremos, embora isso acontecesse na igreja, mas eu creio que não acontecesse em todas as igrejas, em todas da mesma forma. Mas eu creio que é um extremo que engloba toda e qualquer discriminação. É como Jesus disse, né? Se você tiver fé, você diz para o monte sair daqui e ir para o outro lado. Isso é força de linguagem? Não. Se eu tiver fé, eu mando o monte sair dali, ele vai criar a perna e vai. Mas qual é a necessidade disso? É justamente para ele dizer: tudo é possível. Então não discriminem de forma nenhuma, nem pela cor do cabelo, nem pela roupa, nem pelo perfume, nem por nada. É isso que o Tiago quer dizer. É por isso que é tão importante ele relacionar isso com amor. Nós temos um só juiz, nós temos uma só lei, nós temos um só Pai. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Ponto pacífico. Não tem meio termo. Bom, quando eu me acho digno dentro do meu grupo, quando eu me coloco nesse patamar mais alto, e aí eu começo a excluir, né, as pessoas que não se enquadram com esse grupo, aí eu começo a dizer, né, coitadinho daquele, que pena, olha aquele lá fora, alcoólatra, e aquele, coitadinho, drogado, e aquele ali, depressivo, e o outro, aquele fala demais, aquele fala de menos, aquele fede demais, aquele não tem cheiro, e você começa a criar várias e várias desculpas e defeitos. Só que, meus queridos, esses coitadinhos é porque em Deus morreu. É por esses coitadinhos que não fazem parte do seu grupinho, que não são dignos, que Jesus jorrou sangue na cruz. E nós aqui ficamos criando, a gente cria critérios. Vocês acham que Jesus ficou lá com critério, com listinha de como teria que ser para quem ele ia morrer? É assim que Jesus ama? Mas infelizmente é isso que a gente vê. Porque se não fosse, Tiago não estaria tão preocupado, não gastaria um capítulo para dizer isso para a gente. Segunda coisa, que nos atrapalha muito, é querer sempre entender tudo que está à nossa frente. Tudo.
tudo que nos é apresentado a todo instante. Você quer entender, você precisa entender, você se esforça para entender, mas nem sempre vocês têm as informações para entender, nem sempre vocês têm condições de entender. O que eu estou querendo dizer? Aqui, nesse momento, vocês estão aqui me analisando, vocês estão me ouvindo. Eu tenho a prerrogativa aqui de falar a verdade. Eu fui convidado para estar aqui com o microfone na mão, porque existe uma confiança sobre o que eu vou falar, está baseado na Bíblia, que eu tenho um pouquinho de conhecimento para interpretar aquilo e trazer coisas novas a vocês. Existe essa confiança. É por isso que vocês estão me escutando, é por isso que vocês estão prestando atenção em todas as minhas palavras. Mas pergunto a vocês, qual é a minha intenção de estar aqui? Vocês sabem? Vocês conseguem saber qual é a minha intenção? Vocês conseguem saber se eu estou aqui para me mostrar para a diretoria da igreja? Vocês conseguem saber se eu estou aqui para falar palavra bonitinha, para minha esposa achar que, nossa, meu marido é legal, ele fala em público? Vocês acham, conseguem perceber nas minhas palavras, nos meus gestos, nas minhas roupas, se eu estou aqui para servir a Cristo ou para fazer média? Conseguem? Não conseguem. Vocês não conseguem. É por isso que vocês não podem me julgar. Vocês não sabem qual é a minha intenção. É óbvio que os meus frutos, aquilo que eu faço, as minhas atitudes, vocês podem julgar se está de acordo com a palavra ou não. Isso é óbvio, isso é claro. Mas vocês não conseguem ler, fazer a leitura das minhas intenções. Mas a necessidade de entender, a necessidade que vocês de entender o cenário, ela é muito forte. E como vocês nem sempre têm as informações, o que vocês fazem? Pegam aquelas crenças que no decorrer da vida vocês vão guardando, todas aquelas crenças onde vocês aprenderam com os seus pais, com os seus avós, com a televisão, com as redes sociais, as crenças que vocês vão guardando e transformando como verdades. E baseado nessas verdades, vocês preenchem os buracos dessa realidade aqui. E aí, vocês formam a realidade que é apresentada a vocês. Vou dar um exemplo para vocês entenderem esse blá 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 que eu estou falando. Quando eu pergunto para vocês, quanto é 2 mais 2? Vocês calculam? Ninguém calcula, a não ser quem está aprendendo. Isso é uma imagem na mente de vocês, se tornou verdade. 2 mais 2 não é calculado e vira 4, não. 2 mais 2 virou um nome, o nome de 2 mais 2 é 4. Não se calcula, porque isso é uma crença, uma verdade que você aprendeu lá atrás, transformou isso na sua mente e você vive em função disso. E muitas outras coisas você faz igual. Há um tempo atrás, Brasil era terra de índio. África é terra de preto. A África é terra de preto pobre, passando fome. Rio de Janeiro, terra de quê? Morro, favela, bandido, além do carnaval. Mas o que faz isso na minha mente? O que faz essas crenças comigo? Quando eu encontro um africano, é um preto com fome, perigoso. Quando eu encontro um carioca, é um bandido, é perigoso. Vou para o Brasil fazer o quê? Lá só tem índio. Crença que se transformou em verdades. E você usa essas verdades para preencher esses buracos que vocês não conseguem porque vocês não entendem algumas situações.
que eu estou vestido hoje? Hoje eu vim vestido de pastor. Por quê? Alguém já me viu de gravata aqui? Por que eu vim vestido assim hoje? Para estar apresentável a vocês, para pregar? Para que vocês creiam no que eu fale? Para que eu tenha credibilidade? É por isso? Vocês sabem por que eu vim assim hoje? Não tem como vocês saberem. De novo, vocês não conseguem ler a minha mente, vocês não conseguem ler as intenções, mas vocês conseguem fazer captura visual. Vocês olham para mim e imaginam que eu estou bem vestido, porque isso, essa roupa, condiz com a roupa de uma pessoa que está à frente apresentando algo. É o que vocês veem na televisão, em outras igrejas, em outros momentos. Isso que é normal. Essa gravata aqui é do pastor. E se eu tirar ela, eu continuo normal? Por aqui, né? Eu continuo com aspecto de pastor? Continuo apresentável? Continuo tendo credibilidade? E se eu tirar o blazer? Calma, gente, tem limite isso. Continuo? O pastor até ficou preocupado ali agora, o cara vai ficar nu aqui na frente. Meu Deus do céu, é uma tragédia. Continuo tendo credibilidade? Vocês vão continuar me escutando? Se eu tirar o sapato? Vocês já viram um pastor pregar descalço? É normal isso? Está de acordo com os bons costumes da igreja? Se eu tirar a camisa? Estou com uma camisa maravilhosa por baixo dessa, de propósito. E agora? Estou com cara de pastor? Vocês vão continuar tendo credibilidade no que eu falo? Será que eu estou com o Espírito Santo ou eu estou com o Espírito do capiroto? E agora? Aquela embalagem de pastor me dava credibilidade e dizia quem eu era? Vocês sabiam quando entraram aqui que vocês vão ver essa imagem aqui maravilhosa? Vocês sabiam qual era a intenção de eu ter vindo com aquela roupa? Não! Vocês não podem, vocês não têm condição. Só quem pode isso é Cristo, é Deus. Vocês não podem, em hipótese alguma, julgar ninguém, nem pelo que veste, nem pelo que faz, porque vocês não conseguem fazer essa leitura. Essa é a preocupação de Tiago. Não é a preocupação dele se entrar um riquinho ou um coitadinho. Isso é extremo. A preocupação de Tiago são todas as pessoas da igreja que são discriminadas. É a sutileza, é os detalhes, é a falta de amor, quando você cruza com o irmão aqui e nem cumprimenta. Um irmão que precisa de um abraço, entra nessa igreja, escuta a palavra e sai sem abraço. Isso é falta de amor. E quando você olha para o irmão e não o cumprimenta, você não está fazendo acepção? Porque aquele que tem mais afinidade, você vai lá no grupinho e começa a conversar, falar do time, falar do livro que você leu, da série que você assistiu, do tempo que você passou junto, fora da igreja com ele. Agora a irmã,
que você não tem afinidade, que olhou para você e você tirou o olhar. Essa é a preocupação de Tiago. Ou nós não estamos na mesma casa, com o mesmo pai, sobre a mesma mesa? Ou por um acaso aqui vocês que têm filhos, que acabaram de me dar exemplo que têm filhos, por um acaso vocês colocam uma para comer parmegiana em cima da mesa com sobremesa e suco, e a outra você dá água e arroz para comer no chão? Não! Na casa de vocês os seus filhos não comem iguais, da mesma forma, oferecendo tudo o que eles têm? Deus enxerga da mesma forma. A casa é uma só. Tem um estudo da Universidade de Toronto, de um cara chamado Nicholas Howley. Diz o seguinte: basta uma fração de segundo, e é literal isso, tá? É menos de um segundo, para se formar a primeira impressão sobre uma pessoa. Eu formulo a impressão de alguém em menos de um segundo. Em um tempo mais curto que uma piscada, o cérebro humano constitui imagens difíceis de serem desmontadas. Pesquisas apresentadas indicam que o poder das ideias moldadas, no momento em que se bate o olho sobre uma pessoa, é tão forte que nem mesmo os fatos depois podem mudar essa impressão. Como é que ele fez essa pesquisa? Ele pegou várias fotos de pessoas, homens e mulheres, e saiu perguntando: você acha que ele é hétero ou homo? Você acha que ela é hétera ou homossexual? E foram respondendo a essas pesquisas, independente da real sexualidade da pessoa. Aí foram batendo o olho: é homossexual, é heterossexual, homossexual, heterossexual, e assim por diante. Depois, para essas mesmas pessoas, contaram a verdade. Essa pessoa aqui veio com a lista, essa pessoa aqui, homossexual, essa era heterossexual, e as pessoas viam, os pesquisados viam, aonde eles tinham errado. Nossa, achei que esse cara era homossexual, achei que essa mulher era hétero. Nossa, esse cara que é hétero, na verdade é homem. Nossa! Pegaram esse povo, deram bolachinha e suco, deixaram um tempo, voltaram e apresentaram as mesmas fotos das mesmas pessoas e perguntaram novamente: diga o que cada um é. 90% das respostas foram a primeira impressão. Mesmo sabendo, mesmo vendo a foto, vendo a verdadeira sexualidade da pessoa, a primeira impressão que ele teve foi a que ficou gravada na sua memória. Isso é preocupante, porque é o que nós fazemos. Esse grupo não é um grupo seleto de cristão, nem um grupo seleto de ateus, nem budistas. Não, são pessoas normais. Qual a informação que nós temos? É que nós agimos da mesma forma. Nós julgamos baseado em nossos instintos e não nas informações reais. E muitas vezes, sabendo da informação real, a gente recorre aos nossos instintos. Isso é perigoso. Eu estava no mercado com a minha filha, aquela pequenininha que está ali. Fica um mercadinho em frente à minha casa. E como aqui a maioria sabe, eu tive que cancelar minhas viagens para a Europa porque está um tempo mais difícil, né? E eu fui comprar uma lata de leite para minha filha. Eu realmente tinha dinheiro para comprar uma lata de leite. Entrei no mercadinho com ela no colo, fui, peguei a lata no corredor, vim para o caixa. E de verdade, gente, eu estava muito feliz porque eu estava comprando uma lata de leite para ela. Me senti assim, espiritualmente agradecido. Porque dura alguns dias a latinha dela, é alguns dias que eu não preciso me preocupar. É um alívio.
Passei pelo caixa, ostentei, ainda comprei um pacotinho de tic-tac. Eu tenho um problema de produção de enxofre na minha boca, muito sério, vulgarmente conhecido como bafo. Minha esposa sofre com isso. E aliás, vocês, né, que conversam comigo sofrem. Então eu comprei naquele dia esse tic-tac para dar uma aliviada. E saio com o leite e com o tic-tac e com minha filhinha no colo sorrindo e eu andando nas nuvens. Eu, Espírito Santo do meu lado. Aí bati um olho num rapaz na porta do supermercado. Aí essa pesquisa faz todo sentido para mim. Piscada de olho, eu puxei a ficha corrida do cidadão. Ficha corrida. Eu pensei assim, ele vai me pedir alguma coisa. Vai me pedir dinheiro. Não parece ser doente, forte, novo. Podia estar trabalhando. Gente, de verdade, isso tudo aconteceu sem eu dar 2 passos. E aí, é incrível, né? Dei um passo, puxei a ficha corrida. No segundo passo, moço, pode me ajudar? Aí foi instantâneo, né? Instantâneo. Eu cheio da unção ali, cheio do espírito, né? Todo agradecido. O cara vem me atrapalhar? Não tenho dinheiro. Essa foi a minha resposta. Por quê? Porra, cara novo, jovem, não está doente, pedindo no mercado, ele vai pegar as mercadorias que ele está pedindo aqui, ele vai vender, vai se drogar, vai beber. É o que a minha ficha corrida disse do cidadão. E aí vem um momento que eu me transformo num monte de estrume, né? Um monte de estrume no chão. Foi um momento que ele falou assim para mim: moço, compra uma água para mim. Aquele momento, eu peguei a minha ficha corrida, rasguei. Não fazia mais sentido. Um cara que me pede água. Aí mesmo que ele fosse vender, mesmo que ele estivesse lá acumulando caixas e caixas de água para poder vender e fazer o que for, gente, é um pecado dele. Isso é falta de gratidão dele. O meu pecado é que eu puxei a ficha corrida do cidadão e não dei o direito de escutar. Eu achei que ele não merecia o meu tempo, a minha atenção. Ele não merecia a minha ajuda, em última instância, em último lugar, o meu dinheiro. O que adianta a gente se achar espiritual, e quando a oportunidade vem até você, você quer se livrar. Aquela situação me deu uma aula. Eu comprei aliás, comprei água não, eu comprei um refrigerantezinho para ele lá, um Gatorade, nem lembro o nome, comprei, mas quem foi abençoado naquele momento fui eu, sem ele saber. E olha, se existe um livro na mão de Deus, de boas obras, eu tenho certeza que essa não entrou, de fato. Porque eu me senti tão mal, saindo daquele mercado com a minha filha, sorrindo. Eu não tive que mendigar meu leite, eu não tive que pedir dinheiro para poder alimentar ela. O cara me pede uma água, e eu falo não, sem saber nem que é água. Olha onde está a acepção, onde está meu próximo. Olha Deus não dando condição. Eu sem dinheiro podendo fazer algo bom, eu sem dinheiro podendo amar meu próximo. Uma atitude simples. Eu não precisava nem ter comprado a água para ele, ou o refrigerante. Eu podia ter escutado ele, eu podia ter perguntado onde ele mora, o que ele faz, por que ele está ali na frente daquele supermercado pedindo. Eu podia ter ligado para o pastor, vamos pegar uma cesta básica, vamos lá assistir a casa dele. O que eu fiz? Não me incomode.
Vocês entendem? Por que Tiago está tão preocupado? Porque hoje eu estou aqui, na frente, como pregador de vocês. E a semana passada, fiz essa lástima. Você está vendo como isso acontece no nosso meio? Como isso é cotidiano, como a gente está preocupado com o raio-x que eu faço da pessoa. Julgamentos instantâneos, sem saber o nome do indivíduo. Eu julguei. Deus me dá uma bênção e eu cuspo na bênção, né? Deus me deu uma lata de leite que custa R$30 e eu fiz pouco caso num refrigerante de R$1,50. Já que é para, vamos pôr em valores, vamos estabelecer aqui valores. Deus me dá R$28, 28 não, R$33, que eu não precisei pedir, mas põe o cidadão para me pedir R$2 e eu nego. Vocês entendem por que Tiago gastou 13 versículos para falar sobre amor e acepção de pessoas? É porque nos dias de hoje, 2000 anos depois, nós não aprendemos. Vocês não podem dizer, né, que o rapaz, de qualquer forma, ainda está ali para se drogar. Pode. Vocês podem ser bonzinho comigo e falar assim, não, mas geralmente é o que acontece. Você pode dizer assim, não, mas é o que é comum, né? Rapazes novos que não estão trabalhando, podia estar trabalhando. Vocês podem falar qualquer coisa para mim. Tudo isso só vai mostrar o pecado dele, não o meu. O meu é não ter assistir, não ter ajudado, não ter escutado, não ter feito nada por ele. Só que não se enganem com tudo isso que eu estou falando para vocês, porque assim, uma coisa é instinto, julgar pelo instinto é algo importante, quando se trata de sobrevivência. Nós não temos esse instinto julgador à toa. Por exemplo, se vocês olharem para uma pessoa e tiver medo, fuja. Depois vocês analisam se o medo era real ou não. Não vá agora abraçar todo mundo que aparece na rua, vocês vão acabar morrendo, sendo assaltado, sofrendo. Porque não é isso que Tiago quer dizer, e muito menos eu. No momento que eu bati o olho naquele rapaz, eu não tive medo, eu só fiquei desconfortável. Então eu sei o sentimento, ou eu sei o instinto que eu tive quando eu olhei para aquele rapaz. Eu sei, e vocês também saberão. Quando vocês olharem para alguém e tiver medo, fuja. Esqueça o que eu estou falando aqui, fujam. Então não é esse instinto que eu estou falando. O que eu estou falando é julgamento segundo aparências. É o que o Tiago quer nos dizer. Olha o que o versículo 10 nos diz. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. De novo falando desse versículo, porque ele é de extrema importância em toda a mensagem que Tiago falou. Quando eu peguei essa mensagem, quando eu peguei esse tema, eu fiquei imaginando logo no início, por que Tiago gastou tanto tempo? E esse versículo responde. Porque nós achamos que não fazemos acepção de pessoas. É algo tão óbvio, é algo tão simples, amar e tratar todo mundo igual, que a gente faz as diferenças achando que não está pecando. Porque Tiago,
Por que Tiago está dizendo aqui que quem tropeça somente em um ponto? Ele está dizendo que esse pecado é pequenininho? Ele está dizendo que esse pecado é pecadinho? Isso aqui é a referência que justifica que temos pecados grandes e pecados pequenos? Não, ele está dizendo o seguinte: vocês acham que isso não é nada, mas isso aqui vai levar vocês para o inferno. Então não viva achando que você faz tudo direitinho e fazendo as coisas certas, porque infelizmente nós não fazemos. Existe uma lei, sim. Existe uma lei para viver corretamente aqui na terra. Existe. Deus nos deixou. É a Bíblia. Quer ler o resumo? Vai lá em Mateus 5. Lá está o resumo de como viver corretamente nessa vida, aqui nessa terra. Só que você não vai conseguir viver inteiramente as leis que estão escritas lá. E se você não vive inteiramente as leis que estão escritas lá, você vai ser condenado, se você não se apropriar do sacrifício de Cristo. Então não ache que você é certinho, bonzinho, corretinho. Não olhe para o seu irmão e ache você que ele está em pecado, mas o ame. É o que o Tiago está dizendo. Todos vocês estão na lama, todos. Então dá a mão um para o outro e saiam da lama. Embora Tiago tenha dado um exemplo específico dentro da igreja, esse problema, ele pode vir da casa de vocês. Ele pode estar enraizado na casa de vocês. Bem rapidamente, o que aconteceu com Isaac e Ismael, filhos de Abraão? Um foi expulso, e a geração deles brigam até hoje. O que aconteceu com Esaú e Jacó, filhos de Isaac? Briga. Por quê? Favoritismo. Amam mais um do que o outro. Não era assim? Nação de Edom, que veio de Esaú, e a de Israel, que veio de Jacó. Me corrija se eu estou errado, pastor, mas são inimigas. Jacó não gostava mais de Raquel. E os filhos? O que aconteceu com José? Preferências. Preferências demonstradas dentro da minha casa, que geram sentimentos de inferioridade e superioridade. E esses choques vocês trazem para a vida de vocês, inclusive para a igreja. Alguém pode pensar aqui, finalizando, nossa, Tiago fala de lugar na igreja, um que senta na cadeira e outro que senta no estrado, e eu estou falando de guerra e morte, não é mesmo? É um exagero? Não acho que é exagero. Eu não acho que é exagero. Eu assisti um filme que falava sobre o sentido da vida. E aí, como é que usa o cérebro, como é que você cria as ideias, como é que você vive, e blá, 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 blá. Mas teve uma questão que surgiu nesse filme que eu achei muito interessante, de extrema importância, inclusive para nós aqui agora, que falava assim: qual é o vírus mais difícil de se matar num homem? Surgiu essa questão no filme. Qual é o vírus mais difícil de se matar num homem? O que dá mais trabalho para tirar e que nem sempre é possível curá-lo? Vocês têm ideia? E antes que vocês pensam, não é câncer. Sabe qual a conclusão deles? O vírus mais difícil de curar no homem é uma ideia bem fundamentada. Não sai. Não sai. Imagine só vocês ir pregar e falar de Cristo
no meio de uma família que há 3 gerações são ateus. Imagine você pregar Cristo no meio de uma família que tem ali 4 gerações de budismo, ou judeus. Vá agora, sim, e vá e pregue diretamente a eles. O que é que vocês vão escutar? O que é que eles vão fazer com vocês? Porque essa ideia fundamentada, elaborada, que vem de geração em geração, virou uma verdade. Então, irmãos, quando eu penso em o que Tiago queria dizer a todos nós, ou qual é a maior preocupação de Tiago para todos nós, é: ame acima de tudo. Não olhe as aparências, mas principalmente cuidado com as crenças que estão dentro de vocês. Abandone tudo que vocês acham que é verdade e amem. Abandonem tudo aquilo que vocês acham que é critério e amem. Não importa quem tiver do seu lado, atrás ou na frente, amem. Porque Tiago, ou o Espírito Santo que inspirou Tiago, sabe como nós pensamos, sabe a fragilidade dos nossos pensamentos e dos nossos julgamentos. Por isso ele gastou tanto tempo. Um exercício que nós podemos fazer aqui nessa igreja, aqui, agora. O que nós estamos fazendo com os nossos doentes, com os nossos idosos, com os nossos alcoólatras, com os nossos desempregados? O que nós estamos fazendo? Nós os conhecemos, nós os assistimos, nós os ajudamos, estamos orando com eles, aqui, nessa igreja, porque é isso que Tiago espera, com essa mensagem, com esse alerta. Olhem para todos que estão ao seu redor e amem, porque vocês são da mesma família, comem na mesma mesa, com o mesmo Pai. Para finalizar, eu vejo um desafio nessa carta. E o desafio é um só: para a gente se esforçar ao máximo, porque amor é isso, é esforço, para não amar mais as nossas tarefas do dia a dia do que as pessoas, não amar mais o nosso trabalho, a nossa religião e até mesmo a nossa igreja do que as pessoas, porque elas, nosso próximo, é quem Jesus se esforçou na cruz. É por essas pessoas que ele sofreu e morreu, pelo seu próximo. Se eu o amo, se eu digo que creio e o amo, é isso que eu tenho que fazer: se esforçar em amá-las. Amém?